Roger é um alienígena sarcástico, grosseiro e alcoólatra, que se veste com uma variedade enorme de disfarces para conseguir andar na Terra sem chamar a atenção. Além de se disfarçar, Roger também assume personalidades diferentes, e isso em muitas vezes acaba causando problemas para ele ou para outras pessoas. Pensando nisso, separei algumas das piores coisas que já aconteceram com Roger. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Foi atacado por lodos. Depois que a família Smith sofre um terrível acidente de helicóptero no meio do deserto, o piloto incrivelmente mutilado sai para buscar ajuda, e pede para os sobreviventes ficarem esperando perto dos restos do helicóptero. No entanto, sem paciência, Stan insiste que eles deveriam sair daquele lugar. Roger então revela que tinha uma bússola guardada no bolso, e começa a guiar a família pelo deserto. Porém, depois de um tempo, Stan descobre que Roger não tinha uma bússola, mas sim um joguinho de acertar bolas no buraco, e com isso todos acabam ficando perdidos no deserto. Depois de um tempo, eles encontram uma matilha de lobos raivosos e famintos. No entanto, muito surpreso, Roger diz para eles não se preocuparem e conta que conhece um dos lobos. Ele relembra que quando era mais jovem, possuía uma loba de estimação chamada Felicity, e que ele brincava muito com ela no jardim de uma igreja. Porém, Felicity cresceu demais, e ele teve que soltá-la na floresta. Roger então fica muito feliz por ter reencontrado sua velha amiga, e estende seus braços para abraçá-la. Porém, na verdade era uma loba diferente, e ela começa a morder violentamente a cabeça de Roger, enquanto o restante da matilha atacava a família. Caiu da bicicleta. Quando a família Smith sai para suas férias anuais no lago, Roger se entedia rapidamente na natureza. Porém, depois de ver alguns turistas de bicicleta reclamando que seu guia não apareceu, ele resolve se disfarçar e passar por guia turístico. No entanto, Roger não sabia andar de bicicleta e acaba caindo em um arbusto de carrapicho. Ferido, ele resolve passar algumas folhas que encontrou no chão em seus machucados, mas as folhas eram venenosas. Então, para resolver o novo problema, ele decide comer alguns cogumelos que estavam perto das folhas, mas acaba vomitando. Roger então pede para os turistas o ensinarem a andar de bicicleta, e depois de algumas dicas, ele consegue desviar do arbusto de carrapicho, mas ele acaba caindo em cima de um formigueiro de formigas de fogo, e em desespero ele acaba caindo novamente no arbusto de carrapicho. Mais tarde, quando Roger finalmente aprende a andar de bicicleta, o verdadeiro guia turístico aparece e conta que tinha sido atacado por um monstro cinza cabeçudo e sem nariz. Depois disso, os turistas decidem ir embora, e quando Roger decide ir atrás deles, ele cai de um barranco em cima de uma moita de carrapicho. Ah, carrapicho! Ah, formiga de fogo! Ah, carrapicho! Tem mais formigas de fogo! Foi espancado por Stan. Quando Stan fica sabendo que a igreja apresentará uma peça de Natal sobre a vida de Jesus, ele fica muito entusiasmado, pois acreditava ser a pessoa perfeita para fazer o papel de Jesus, pois ele se considerava o membro mais devoto da igreja. No entanto, depois que Stan vai até o lugar da apresentação, o padre diz que ele não pôde fazer o papel de Jesus, pois ele era muito gordo, e a pessoa que interpretará Jesus tinha que ser mais musculosa. Mas o padre diz ter o trabalho perfeito para Stan, e coloca ele para ser Papai Noel de shopping. Porém, no dia da peça, Stan descobre que a pessoa que interpretará Jesus será Roger, que se exercitou e está com o abdômen definido. Muito confuso, Stan vai até ele e pergunta o que estava acontecendo. Roger conta que ouviu Stan falando muito bem sobre a peça e achou que seria divertido participar, porém Roger completa, dizendo que não está sendo nem um pouco divertido, e que aquilo só serviu como uma desculpa para ele definir o abdômen, e que teve que beber um pouco para conseguir aturar tudo aquilo. Ao ouvir isso, Stan se enfurece e começa a espancar brutalmente Roger e a xingá-lo, até que ele ficasse todo machucado e inconsciente. Porém, toda aquela cena foi filmada e ficou parecendo que Stan estava difamando Jesus, quando na verdade ele só estava xingando Roger. Agora chega! Foi mastigado por tubarões. Quando Stan descobre que Steve tem medo de tubarões, ele decide ajudar seu filho a superar seus medos, e por isso leva ele para um barco e o joga no meio do mar.
Depois disso Roger aparece fantasiado de tubarão e enquanto Steve se debatia de medo, Roger finge ter sido espantado por Ellie. Isso faz o garoto perder seu medo por tubarões. Porém enquanto Steve estava comemorando por ter perdido seu medo, Roger volta e arranca o braço dele com uma mordida, pois segundo Roger era isso que os tubarões faziam, e com isso o garoto quase morre por falta de sangue. Depois de se recuperar Steve perde o medo de tudo, e começa a fazer muitas coisas imprudentes e perigosas. Para tentar acalmar Steve, Roger e Stan contam para ele toda a verdade sobre Roger ter sido o tubarão que Steve espantou. Porém ao invés de se acalmar, Steve decide voltar para o mar e matar um tubarão de verdade. Porém ele acaba matando um bebê tubarão, e depois é encurralado pelos pais dele. Então Roger e Stan aparecem para tentar salvar Steve, no entanto Roger acaba sendo mordido e mastigado pelos tubarões, e ao invés de tentar ajudá-lo, Stan e Steve decidem se salvar e esperar o corpo de Roger aparecer boiando na praia. Uma ajuda! Será que alguém por aí tem um fio dental? Au! Temos que salvar o Roger! Não! Foi aprisionado. Quando Roger estava passando pelo seu ciclo reprodutivo, ele estava andando muito sensível e liberando uma substância viscosa e leitosa. Vendo o estado de Roger, Klaus decide se divertir e o engana para que ele coma toda a salada de batata que Francine havia feito para Stan levar para uma reunião. Com medo do que Stan poderia fazer, Roger decide fazer mais salada de batata, porém como a maionese havia acabado, ele decide usar o seu próprio leite para terminar de fazer a receita. Surpreendentemente todos na reunião adoram a salada de batatas de Roger, e como a reunião era sobre uma eleição que Stan havia se candidatado, isso dá a ele uma vantagem sobre seu concorrente. Com isso assim que Stan descobre sobre o leite de Roger na salada, decide ordená-lo para fazer mais salada, e assim conseguir vencer as eleições. No entanto Roger não tinha leite o suficiente para fazer salada para todos os eleitores, então querendo provocar mais caos, Klaus revela que quanto mais Roger come mais leite ele produz. Com isso Stan começa a dar bastante comida para Roger, fazendo com que ele engorde muito, e depois ainda o amarra em uma máquina automática para retirar leite sem parar. Não dá pra parar agora, a eleição é amanhã, o Roger está bem. Mate. Se chegou até aqui não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.